Você pede a Deus para tirar um sentimento por alguém e esse sentimento simplesmente não sai. Você ora, você se afasta, você tenta ocupar a cabeça com outras coisas, tenta convencer o coração com argumentos que a cabeça já sabe de cor, e mesmo assim, aquela pessoa continua presente, ocupando um espaço que você já não quer mais dar. Você acorda pensando nela, você dorme pensando nela. E nos momentos em que parece que está passando, basta uma música, um lugar, um cheiro, e tudo volta como se nunca tivesse ido embora. E o mais pesado não é nem o sentimento em si. O mais pesado é a sensação de estar fazendo algo errado, de estar falhando na fé. Porque você já sabe que precisa seguir em frente, mas o coração parece não receber o recado que a cabeça já decorou. E aí vem aquela pergunta que poucos têm coragem de fazer em voz alta, mas que quase toda mulher já carregou em silêncio. Por que Deus não retira esse sentimento de mim se eu já pedi tantas vezes? Essa pergunta tem uma resposta, e ela é mais profunda do que um simples "espere, o tempo cura". Hoje eu quero conversar com você sobre 4 razões pelas quais Deus permite que esse sentimento permaneça, mesmo depois de tanta oração, mesmo depois de tanto esforço da sua parte. Como algo que eu mesma precisei entender da forma mais difícil, em uma noite em que estava exausta de sentir e finalmente ouvi algo que mudou a forma como enxergava tudo aquilo. Mas vamos por partes. Se esse conteúdo está chegando até você no momento certo, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Antes de entrar nas 4 razões, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você ainda. O fato de você não conseguir largar esse sentimento não significa que você é fraca. Não significa que a sua fé é pequena. Não significa que algo está errado com você. Sentimento não some porque a gente manda. Ele some quando algo dentro da gente muda. E essa mudança não acontece no nosso tempo, ela acontece no tempo de Deus. O problema é que a gente vive em uma época que não sabe mais esperar. A gente quer orar hoje e acordar curada amanhã, quer pedir e receber na mesma hora. E quando isso não acontece, começa a duvidar de Deus, da oração e principalmente de si mesma. Mas e se esse sentimento que ainda está ali não for um sinal de que Deus não está ouvindo você? E se ele for um sinal de que Deus está fazendo algo muito mais profundo do que simplesmente remover uma emoção? E se ele estiver mexendo na raiz, não só no fruto? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A primeira razão pela qual Deus não está removendo esse sentimento é porque Ele está esperando uma decisão sua, não mais uma oração, uma decisão. E eu sei que isso pode parecer injusto de ouvir, porque a sensação que você tem é de que já fez tudo o que estava ao seu alcance. Já orou, já chorou, já se afastou, já tentou de formas que nem sabia que existiam. Mas existe uma diferença enorme entre tentar esquecer alguém e decidir seguir em frente. E essa diferença muda tudo. Tentar é passivo. É esperar que o tempo resolva, que a dor vá enfraquecendo sozinha, até um dia simplesmente não estar mais lá. Decidir é diferente. É um movimento interno e consciente que você faz mesmo sem vontade, mesmo sem certeza, mesmo sem saber o que vem depois. É olhar para aquilo que você ainda segura e escolher soltar. Em uma noite em que eu estava exausta de repetir a mesma oração, algo parou tudo por dentro com uma pergunta simples: você já decidiu largar? Ou só está pedindo para Deus largar por você? Aquilo me desarmou, porque a resposta honesta era que eu ainda estava segurando, deixando uma portinha aberta, alimentando a memória sem perceber, checando de formas que eu nem reconhecia como checar. E você pode estar fazendo isso agora, não por mal, não por falta de fé, mas porque soltar de verdade assusta. Porque enquanto o sentimento está ali, existe uma ilusão de que aquela história ainda não terminou. E largar significa aceitar que terminou. Deus não força esse passo por você. Ele respeita a sua livre escolha, mas Ele está ali, esperando que você abra essa porta que só você pode abrir. E quando você abrir, Ele entra e faz o que só Ele sabe fazer. Se você está nessa fase de tentar soltar algo que o coração ainda segura, eu quero te indicar algo que pode te ajudar muito nesse processo. Se chama o Código do Amor Divino
e ele fala exatamente sobre o que estamos conversando hoje. O que Deus está fazendo no seu coração enquanto você espera, enquanto você sente, enquanto você tenta seguir em frente. Você encontra o link no primeiro comentário fixado aqui embaixo deste vídeo. Vale muito a pena dar uma olhada. A segunda razão pela qual Deus não está removendo esse sentimento é porque ele trabalha no coração, não no relógio. E isso é algo que a nossa geração tem muita dificuldade de aceitar. A gente quer resultado rápido. Mas cura de coração tem camadas, tem tempo, tem um processo que não dá para apressar sem perder algo importante no meio do caminho. Quando o sentimento não vai embora, mesmo depois de muita oração, a tendência é começar a questionar. Será que minha oração não está sendo ouvida? Será que estou fazendo algo errado? Será que Deus esqueceu de mim? Mas Deus não está ignorando o seu pedido. Ele está fazendo algo muito mais profundo do que simplesmente remover uma emoção. Ele está reorganizando o que existe por baixo dessa emoção. As crenças que você carrega sobre amor, sobre o que você merece, sobre o tipo de relacionamento que você aceita sem perceber que não deveria, ele está mexendo na raiz, não só no fruto. E mexer na raiz leva tempo. Não porque Deus é lento, mas porque você é complexa. O coração humano tem memória. Tem feridas antigas, tem padrões que se repetem há anos. Deus não ignora isso. Ele trabalha com isso, com cuidado, com precisão, com um conhecimento sobre você que vai muito além do que você tem sobre si mesma. E enquanto ele trabalha, o sentimento pode continuar presente, não como punição, não como descuido, mas como sinal de que o processo ainda não terminou, que ainda tem algo sendo transformado ali dentro. A pergunta que muda tudo, então, não é por que Deus não está me ouvindo? A pergunta é o que Ele ainda está construindo em mim enquanto isso? A terceira razão é que esse sentimento está moldando quem você ainda vai ser. Isso é quase impossível de enxergar quando você está no meio da dor, porque quando dói, a gente só quer que pare. Não consegue imaginar que aquilo que machuca pode estar ao mesmo tempo formando algo valioso. Mas é exatamente isso que acontece. As experiências que mais custam são quase sempre as que mais ensinam sobre quem a gente realmente é. Esse sentimento que você carrega, essa espera, essa dificuldade de simplesmente largar, está te ensinando coisas que nenhuma fase fácil ensinaria. Está te ensinando a ter paciência com você mesma, a lidar com a incerteza sem desmoronar, a reconhecer o que você realmente valoriza em um relacionamento, a identificar onde estão os seus limites e por que você os ignorou por tanto tempo. Está te ensinando a depender de Deus de um jeito que você nunca dependeu quando tudo estava bem, quando a vida estava arrumada e o coração estava tranquilo. E tem algo mais. Essa versão de você que está sendo formada agora, mais consciente, mais inteira, mais honesta sobre o que quer e o que não aceita mais, ela é quem vai receber o que vem a seguir. Não a versão apressada que queria pular essa fase. Não a versão que sairia dessa situação sem aprender nada sobre si mesma. Mas você, a que ficou, a que sentiu, a que não desistiu de si mesma mesmo quando estava exausta. Deus está construindo essa mulher com cuidado. E esse sentimento, por mais que doa, faz parte dessa construção. A quarta razão é a mais difícil de aceitar e também a mais libertadora quando você consegue enxergar. Deus não está removendo esse sentimento porque o tempo dele ainda não terminou. Não o tempo de você sofrer, o tempo de tudo se alinhar do jeito certo. Existe algo que a gente confunde muito quando está no meio da espera. A gente confunde silêncio com abandono, confunde demora com descuido, confunde ausência de resposta imediata com a ausência de Deus. Mas Deus não está ausente, Ele está ativo, trabalhando em dimensões que você não consegue enxergar daqui de onde está. Ele enxerga o começo e o fim ao mesmo tempo. Ele sabe o que está sendo preparado para você, o que ainda precisa acontecer, o que ainda precisa se reorganizar dentro de você e fora de você, antes que o próximo capítulo possa começar. Como dizem Filipenses, é preciso esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante. Mas avançar não significa fingir que não dói. Significa continuar caminhando mesmo enquanto dói. Significa confiar que o que está à frente
é maior do que o que ficou para trás, mesmo sem conseguir ver ainda o que é. E aqui eu quero te fazer uma pergunta que eu precisei me fazer também. Você está disposta a confiar em Deus, mesmo sem entender o que Ele está fazendo? Porque é exatamente aí que a fé deixa de ser teoria e vira algo real. Não é fé quando tudo faz sentido. É fé quando você não consegue enxergar o próximo passo e decide caminhar mesmo assim. Esse sentimento que ainda está em você não é uma sentença. Não é prova de que você está presa para sempre. É parte de um processo que Deus está conduzindo com muito mais cuidado do que você imagina. Ele não te abandonou no meio dessa dor. Ele está ali, dentro dela, trabalhando. E quando o tempo dele chegar, e ele sempre chega, você vai olhar para trás e entender cada parte do caminho que hoje ainda parece não fazer sentido. Então não se condene por ainda sentir. Não se julgue por não ter conseguido largar tão rápido quanto queria. Dê a si mesma a mesma paciência que você daria a uma amiga que está passando pelo mesmo que você. Continue orando, continue caminhando, continue confiando que Deus está no controle do que você não consegue controlar. E siga em frente, um dia de cada vez, sabendo que o que Ele tem reservado para você é muito maior do que aquilo que você ainda está segurando. Que Deus cuide do seu coração com o cuidado que só Ele sabe ter e que você encontre paz, não quando tudo se resolver, mas ainda no meio do processo, porque é ali, no meio, que Ele mais se faz presente.